Muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento, 28 de abril de 2026. Israel encontra problemas no Líbano, porque drones do Hezbollah, drones enviados pelo Irã, representam um desafio tecnológico e defensivo para as tropas de Israel. Família, os seus comentários, vamos começar. Família, muito boa tarde, bem-vindos ao Estratégias Militares. Não é nenhuma fantasia. Não é nenhum clickbait. Temos um problema. Temos um problema sério. Israel tem um problema, e é com o que vocês estão vendo agora mesmo, aqui com exclusividade em Estratégias Militares. Drones. Montados sobre um chassi com granadas antitanque, caçando soldados da CFD e dentro do Líbano. As imagens dantescas, já houve baixas, houve feridos, há veículos que foram destruídos e... é um desafio. Porque esses drones não são drones comuns, são drones que são impossíveis de utilizar com guerra eletrônica, drones que usam fibra óptica, com um carretel de até 60 km e que são imparáveis. Estamos vendo isso nas últimas horas e também temos imagens exclusivas de túneis, arsenais dentro, de túneis no Líbano, explosões. Vídeos incríveis. Emboscadas, hoje viemos com tudo, hoje estamos no Estratégias Militares. Do que está acontecendo? Bem-vindos, família. Obrigado por estarem ao vivo. Desculpem, minha voz está ruim. Vocês conhecem a qualidade das transmissões ao vivo dos últimos 2 anos e meio. Um dia desses, o corpo vai dizer chega, e aí já era. Problemas com drones no Líbano, uma situação bastante complicada, e não só por isso. A história que vamos contar não começa aqui, então cuidado com o que está acontecendo agora. Isso também acontece na Colômbia, acontece no México, acontece na Ucrânia, acontece na África e em muitos lugares. Uma tecnologia civil que veio para entreter a população. Eu adoro drones, tenho um drone, gosto de pilotá-lo, me divirto com isso, dá para fazer imagens incríveis. Se tornou um pesadelo para o terrorismo internacional. Esses drones, como vocês estão vendo, transmitem vídeo. Em tempo real, que carregam uma carga explosiva capaz de atacar um tanque blindado nos pontos mais frágeis, inutilizá-los e até mesmo eliminar a tripulação. Vemos aqui até como tentam se esconder desses drones lançando cortinas de fumaça, mas é praticamente impossível. O que vemos, funcionando dia e noite até com câmeras térmicas, é um pesadelo, mas a história não começa aqui. A história não começa no Líbano. Já em 7 de outubro, em uma quantidade limitada, mas muito eficaz, o Hamas utilizou drones para destruir o perímetro de segurança dos sistemas de segurança e alerta de Israel. Podemos dizer que os drones foram talvez também os responsáveis pela grande falha de segurança do que aconteceu.
Em Israel, no dia 7 de outubro, as torres com metralhadoras automáticas foram desativadas com esses drones. Eles se posicionavam acima, lançavam uma granada e o sistema parava de funcionar. Drones também atacavam as câmeras. Era o começo, há 2 anos e meio. Mas precisamos sair do Líbano. Para entender essa história, precisamos ir. Descobrir a origem delas e da ameaça. Para a Ucrânia e a Rússia. Durante essa guerra, foi definido o que é bom e o que é mal neste mundo. Quero que vocês assistam a este vídeo. Quero que prestem atenção aos vídeos que vamos ver. Porque o que vamos explicar aqui é a história viva. A arte da guerra mudou. Os drones mudaram a forma de fazer guerra. Já não existem trincheiras. Já não existem bunkers. Já não existem depósitos nem estruturas onde se esconder. Parece a guerra do Exterminador do Futuro. Máquinas voadoras caçando seres humanos. Esta imagem que vocês estão vendo é um campo da Ucrânia. Todos esses cabos que vocês estão vendo são cabos de fibra óptica dos drones. Centenas de drones lançados para eliminar o inimigo. (15 quilômetros). Esta bobina tem 15 quilômetros de cabo. E é imune à guerra eletrônica de radiofrequências. Não pode ser bloqueado. Não é possível bloquear o sinal. Tem gente que até dá um jeito de alguma forma para tentar evitar isso. Reparem até onde o drone consegue entrar na Ucrânia. Dentro de bases militares ou em lugares onde as tropas se escondem. Insisto, não há onde se esconder. Mas é ainda muito pior. A coisa é ainda muito pior. Reparem neste vídeo. Soldados passam diante do drone e o observam. Eles acham que está desativado. Eles pensam que o perigo já passou e que o drone foi abatido. Legendas por Nikolai. Surpresa, surpresa. Imagens da Ucrânia. Emboscadas com drones. Ataques de todos os lados, de todos os pontos, em enxames e ao mesmo tempo. É isso que Israel tem que enfrentar agora. Uma nova guerra. Não continuo com o vídeo porque é melhor imaginar a cena. Mas como tudo isso funciona? Assim. Bobinas de até 60 quilômetros. Compradas de distribuidores chineses. Montadas sobre chassis de kits que vendem em qualquer lugar. Há módulos de imagem por fibra óptica. E lançados a grande altura. Aí estamos vendo isso. E são quilômetros, 20, 30, 60 quilômetros. Um drone que pode ir até 60 quilômetros. Preço do aparelho. Menos de $200. $200.
E ele está usando seu voo cada vez mais. Esse tipo de ataque é visto a cada dia com mais frequência no Líbano. Por exemplo, na fronteira com Israel, vão lançar o drone contra você, e onde você menos espera, é aí que ele aparece. Incrível. Muito, muito, muito incrível. Alguns soldados até mesmo. E vocês vão ficar de boca aberta com isso. Alguns soldados. Eles até inventaram algumas formas de acabar com eles, mas reparem como ficam os campos depois de usar. Enxames de drones. Para deter um avanço. O inimigo. Quilômetros de campos cheios de fibra óptica. Por todos os lados. Em uma guerra futurista. Onde Israel, agora mesmo, hoje, parece pelas imagens que vimos. Israel não tem uma solução clara para essas ameaças. Esses drones que voam baixo podem ser colocados em qualquer lugar escondido e representam um desafio incrível para Israel. Olhem para este vídeo, é impressionante. Isto é a Ucrânia. Um drone está em uma situação bizarra. Uma vítima. Um soldado está escondido, agachado, rezando para que o drone não o veja. O drone está se aproximando. Dá para ouvir. Aí está. É uma espécie de guerra do futuro. Passa na frente e não vê. Ele carrega uma bobina branca de onde está saindo o fio da fibra óptica. O soldado sai rapidamente. Procura o fio desesperadamente. Pega uma tesoura. Daquelas que são usadas para emergência médica. Corta o fio. E atenção, olhe para o fundo. Impressionante. Pegar uma tesoura e cortar para salvar a vida. Coisa de louco. Olha isso. Um veículo, do qual saem drones. Preparados para atacar. A guerra das máquinas. E a figura do atirador de elite? Ele vai desaparecer daqui a algum tempo. O que vemos é assustador, ainda mais assustador. O efeito psicológico que eles causam nos soldados é terrível. Antes você sabia que na retaguarda podia relaxar. Vamos dar alguns exemplos. Para que todos entendam do que falamos, o vídeo é impressionante, dá para cortá-lo com uma tesoura. As pessoas já levam espingardas ao campo de batalha para derrubar drones. Isso está acontecendo.
Isso está acontecendo. Isso está acontecendo. Existem diferentes opções, diferentes coisas que agora vamos falar, vamos comentar. Tudo isso é muito chamativo. Por que fibra? Por que essa fibra? Por que isso? É tão fina quanto um fio de cabelo. Não pesa. Isso que vocês estão vendo aqui não pesa. Esse filamento é como um fio de cabelo. O peso que ele tem é mínimo. Aqui falamos que o importante é controlar o peso. A granada aqui já tem um peso, mais o aparelho, mais a bobina, mais as baterias. Por isso é utilizada. Um cabo normal que fosse mais grosso. Pum seria um problema, mas cuidado porque Israel não é o único que está enfrentando esse tipo de problema. Estados Unidos, América, Iraque, base, Vitória. Milícias chiitas no Iraque. Aqui vemos isso. Durante horas ele ficou atacando com esse tipo de drone, durante todo esse tempo, sem que os americanos pudessem fazer nada. Se esconder nos bunkers e se esconder. Os drones passeavam pela base. Utilizando a mesma técnica, utilizando o mesmo formato, até mesmo fazendo reconhecimento dos danos, até mesmo dos mísseis e dos drones. E agora vocês vão perguntar, como é que o cabo não se enrola? Não importa, ele não vai puxar em nenhum momento, porque há 30 km de cabo dentro. O que faz com que ele não fique esticado em nenhum momento. Exceto se fosse cortado por aresta, pedaço metálico ou por... Isso não desliga, só desliga quando fica sem bateria. E cuidado, porque cada vez colocam baterias maiores e fazem os drones maiores. Aí vocês estão vendo. Outro dia na Colômbia isso foi encontrado. Aliás, hoje temos um dia muito intenso. Um dia muito intenso. Recentemente isso foi achado na Colômbia. O mesmo sistema preparado para instalar a fibra óptica e ser lançado. Tudo começa com o que verão agora. Este é o frame, este é o esqueleto feito de carbono ou de materiais leves. Pode ser impresso em uma impressora 3D de polímero, pode ser fabricado. Super leve, pode ser comprado por peças, não vou dar mais detalhes, mas o custo de toda a operação, mais de $300, não é um problema para qualquer grupo. Falamos de destruir um tanque de milhões de dólares com algo que custa $300. Falamos em causar muitas baixas em um dia. Com algo que custa $300 e para o inimigo é difícil rastrear de onde está vindo. Imagina como Israel vai rastrear um cara que está a 15 km ou 20 km controlando um drone. Por um cabo? Isso é artesanal. Vendidos em peças podem ser escondidos em qualquer lugar. Às vezes deixam por dias, esperando o momento de ativá-los. E ações ali. Existem alguns pequenos radares Doppler que ainda poderiam detectar a presença desses drones ou se aproximando. Mas, repito, em ambientes urbanos isso não funciona. Há muitas interferências e reflexos de sinal.
muito complicado. Eu disse que ia mostrar para vocês como era a situação antes da chegada desse tipo de ameaça. E vamos ver isso, por exemplo, não no Líbano, para não colocar nenhuma operação em risco. Vamos ver isso em gás. Sim, em gás. Assim ninguém fica nervoso. Indica estratégias. Estão dando ideias. Em gás temos confirmação de que estão usando drones com cabo. Não temos confirmação disso, mas é um exemplo. É para que as pessoas entendam. Qual é realmente a situação de estresse? O que os soldados no Líbano têm neste momento? Porque é muito forte. Este é o mapa de Gaza. Vamos para uma das áreas onde mais houve e ainda há combates na história da faixa. Jabalia. Vamos imaginar que as tropas das FDI estão durante horas combatendo neste setor. Depois eles deixam o setor para descansar, para uma zona de segurança. Por exemplo, esta. Lá eles têm seus tanques. E sentem uma sensação de segurança. Antes, o perigo eram os túneis que estavam logo abaixo, mas agora o perigo é outro. Vamos imaginar agora. Que deste lugar. Deste parque. Um drone decola. Ele atravessa tudo isso que vocês estão vendo. Ele percorre 6.000 metros para lançar um ataque contra Israel. São apenas 6.000 metros. E reparem em tudo o que há entre 6.000 metros e as tropas. Muita coisa. Prédios. Campos. Vegetação. Imaginem esse cenário, que acabamos de dizer que é hipotético. Isso ainda não aconteceu. Em Gaza. Não sabemos se eles têm esses sistemas. Visualizem um ambiente assim. O Líbano. Imaginem que um cara é na cidade. Aqui embaixo, desculpa. A gente foi longe demais. Imagine que um cara é na cidade de Tiro. Por exemplo, daqui. Levante um drone. E leva ele a 30 quilômetros. Até aqui. Como para acesso, imaginem como vimos. Uma viagem de 60 quilômetros. Pegamos, por exemplo, este lugar, que é muito atacado pelo Hezbollah. E fazemos 60 quilômetros. Desde Sidon. De Sidon você pode atacar. Bem na porta de Israel. Com isso, quero que vocês entendam a dificuldade da ameaça que Israel está enfrentando neste momento. Só há uma forma de parar isso. Uma delas é destruir totalmente o Hezbollah.
Outra forma é criar sistemas para neutralizar esses drones e ameaças. Qual poderia ser? Bom, há coisas que foram inventadas, muito rudimentares, mas que parecem funcionar. Vou ver se guardei por aqui. Me chamou muito a atenção quando vi. Estive pesquisando sobre esse assunto. Estamos ao vivo, família. E é complicado. A forma de parar isso. Ou a forma que se pode tentar frear isso. Eu vou mostrar. Com um sistema que detecta e visualiza o drone ao se aproximar, identifica e lança uma carga contra ele, como faz o sistema Trophy. Adaptar o sistema Trophy para esse tipo de ameaça no campo de batalha. Esse é um. Outro que você tem. Mas esse tem um problema. Esses drones têm assinatura de radar similar à de um pássaro. Não há muita diferença quando passa um pássaro ou isso. E outra forma que você tem é colocar barreiras. E digo isso mesmo, barreiras. Ao redor daquelas áreas com soldados das FDI. Por exemplo, a 100 metros de onde é colocado um posto de controle, ou a 150 metros, e colocar um cabo. Está eletrificado, ou está produzindo calor para queimar o cabo. Ou umas lâminas que eu vi por aí, um vídeo com umas lâminas em uma linha longuíssima girando e rodando. Para que quando o drone passa, o cabo seja cortado. Caso contrário, não há outra maneira. Olhem para este vídeo, é que eu não vejo outra maneira de acabar com isso. O pessoal na Ucrânia já inventou de tudo e continua inventando de tudo. Vejam outro vídeo que é impressionante. Os russos encontram um drone na Ucrânia. Eles levam uma espingarda para derrubar drones. Não se usam mais fuzis de assalto no campo de batalha. Agora são usadas espingardas de cartucho com chumbo. Eles encontram o drone. E eles o cortam. É que imagina, o drone preparado para uma emboscada. E acabam cortando ele. Quero ver como você luta contra isso. Não tem muita opção, né? Levar as pessoas com espingardas. Ficam vigiando o tempo todo para ver se um drone se aproxima. Se tiver sorte, acerta. Se não, não. É complicado, né? É extremamente complicado. O que é que os sistemas... Vejam este vídeo que mostrarei agora. Procuro vídeos para mostrar a dificuldade disso e, em seguida, vamos aos túneis. É muito complicado. Essa informação que estamos dando é informação pública. Não coloca ninguém em risco. Isso já está comprovado, a pólvora já foi inventada. Não estamos fazendo nada. Reparem que este veículo tem uma antena para que os drones de radiofrequência não encontrem interferência e não possam atacá-lo. Mas os de cabo, não. E agora reparem aqui pela estrada como começam a aparecer os cabos. Os cabos do drone. Reparem ali como os cabos do drone estão passando.
E aí está o drone. E você tem que acertar em movimento algo que se move rápido e está perseguindo você. E que está vindo atrás de você. E que você está vendo. E que está se aproximando. E que, graças a Deus, neste caso, caiu. É isso que acontece. Eles lançaram redes de arame farpado. Eles lançaram colocar antenas ou tubos ao redor dos veículos. Já tentaram e fizeram tudo o possível. E a coisa não funciona. E a coisa só piora. Quem vende tudo isso? China. A China é quem vende todas essas coisas. É quem produz esse tipo de fibra. E quem põe toda a operação em risco. Também vou dizer uma coisa, não dá para recriminar eles por usarem essas coisas. Olha, cada um usa o que tem. Eles encontraram algo que podem explorar. Eles vão explorar. Por quanto tempo eles vão explorar? Provavelmente por semanas. Vai durar muito para eles. Nós não sabemos. Acho que há opções. Pensei em outra opção, mas não vou comentar porque não vi isso em nenhum lugar. Mas eu não vou comentar. Com certeza vai ser colocada em prática. Vamos conferir o que ocorre no Líbano. Brutal. Isso é brutal. Meu Deus. Agora no norte de Israel há vulcões. Base subterrânea do Hezbollah destruída. Que vídeo impressionante. Droga! A Força Aérea. Vamos ver. O que a Força Aérea está fazendo com isso? Aqui está. Túneis. Vocês repararam nos túneis? Como eles são destruídos? Quilômetros e quilômetros de túneis. Agora não reparem nisso. Outro megatúnel. E esses são feitos de pedra. Não em Gaza. Que são de areia. Portas reforçadas, escadarias, tubulações, dormitórios, sala de cirurgia. Eles têm de tudo. Impressionante. Close do relógio. Eles estão levantando os quadris. H-Dream LHVTS. Eles estiveram aqui exatamente um dia antes de chegarmos. Antes. Eles estão lá dentro. Encontram todas essas armas e encontram todos os Anelerim Reulices. E os pais dos terroristas são para... E isso, em vez de alguns shekels, terroristas por todo lado, logo ele vai subir o túnel para o céu. Aqui você vê tudo que tiramos dos quartos. Agora já está tudo sujo aqui. Giborim Shagim.
Embora estejamos andando em uma área que é reta e plana, a montanha em si sobe para cima. Esta é uma montanha dentro de Cantara, no centro da vila. É um túnel que, na verdade, foi escavado dentro da montanha, no centro da vila, e eu acredito que isso foi feito para proteger a vila, faz parte da defesa do Hezbollah. E a profundidade aqui vai diminuindo, não? Ou seja, a montanha sobe, a inclinação está em zero e os galhos aqui já são muito maiores. A terra aqui foi colocada por nós para o trabalho, mas esses tubos de água, podem sustentar infraestrutura por muito tempo, infraestrutura elétrica, uma infraestrutura bem decente. O túnel aqui é bonito, bem preservado e foi muito bem feito. Obrigado. É impressionante o que estamos vendo. Isso está... por todos os lados, né? Reparem que aqui tem uma informação para cada um. É sobre o tema dos drones que estávamos vendo. Vamos ver este vídeo antes. Vocês vão se surpreender com o que direi. Já limpamos, vocês podem ver aqui à direita utensílios de cozinha, coisas que eles usaram para cozinhar, comer, todo tipo de objetos assim, para que pudessem viver aqui. Também quadros de energia e infraestrutura. Esta é uma infraestrutura muito avançada para um túnel, vejam como é. Toda a infraestrutura de água aqui, na verdade, mostra que ainda há mais água lá dentro. Como era possível movimentar água e infraestrutura dentro desse lugar. Aqui vemos uma subida para o poço. Ele colocou a iluminação aqui, fica fácil de ver. E esses são basicamente quartos antes dos terroristas saírem do poço. Eles têm capacidade de sobrevivência, podem preparar equipamentos, saída e coisas assim. Em cada quarto é interessante ver essas aberturas cegas aqui, que basicamente permitem que alguém dentro do quarto receba ar, receba as infraestruturas, receba coisas. Eles estão mostrando todo o túnel por dentro. O Dana, outro. E aqui... Vejam como este lugar é alto. Cada lado tem uma ponte dessas. Aqui. É fácil de fazer. E que é muito fácil de fazer. Nos obrigado. E é que esse tipo de estruturas, que estão além disso subterrâneas e super fortes, são difíceis de destruir. Sair como ele quiser, ele pode sair daqui, nós podemos sair daqui. E a última subida, venham ver. É isso, as luvas deles. A marca de tinta deles, dá para ver, não fomos nós que colocamos isso aqui. Na verdade, eles ainda estavam em reforma, dá para ver pela pintura da porta. Essa é uma saída. Diferentes ambientes, diferentes lugares. Olá. Olá. Diferentes saídas, há escotilhas para sair. Ele atravessa para o lado dele e havia algumas escadas neste prédio alto e a possibilidade de sair daqui, na verdade, eles permitem que eles saiam por aqui. E são túneis quilométricos. Só para segurança, eles trocaram um pouco as barras de ferro e o revestimento de concreto que havia no túnel. Isso fortalece o túnel e o deixa mais curto. A parede está reforçada com tela de arame. Isso é o que ele te deu, Rat. A parede. Reparem que eles têm que fazer até o próprio mapa, ou têm que fazer um mapa. Taca só. Para aqueles que vivem na Terra. Porque senão você se perde. A defesa contra alguém daqui. Posso detalhar. Posso mostrar um detalhe? Daqui eu simplesmente vou explodir, certo? Este é outro quarto dos bandidos do Hezbollah. Você pode ver aqui. Ali estão as camas, tudo aí. Este é o quarto dos bandidos do Hezbollah. Este é o do Hezbollah. Este é o quarto... Eletricidade. Todos os alvos que você vê aqui são alvos que já estiveram aqui e que continuarão sendo. Água. Água. É que é alucinante. Sobre os drones de antes. Há uma estimativa na Ucrânia. Desculpem, procura um vídeo. De cada quilômetro de terreno na linha de frente de batalha. Nada mais, nada menos do que 2.900 quilômetros de fibra óptica.
que 2. Acho que isso já dá uma ideia. E por que isso vai mudar a história? Bom, vai mudar. Além disso, drasticamente, pois a zona tampão não servirá mais. Essa zona tampão que Israel quer criar, de 20, 25 quilômetros, 30 quilômetros, isso já não vai servir. Isso já não vai servir. Porque esse tipo de arma, a primeira coisa que vão fazer é atacar os radares do sistema Iron Dome, para radares antiaéreos, para postos de observação, para tropas que estão passando por ali. E isso é sério. Isso é um problema grave. É um problema gravíssimo, além disso. E vamos ver o que acontece. Solução agora mesmo, espingardas. Com espingardas. É a única opção. Eu estou bastante preocupado. E isso é normal. É normal que estejamos preocupados, porque já houve baixas, está havendo baixas, feridos. E não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos o que vai acontecer lá. Ou como eles vão se virar. Mas é grave. Muito, muito grave. O que Israel diz? Israel ainda não se pronunciou oficialmente sobre isso? O embaixador de Israel na ONU, Dani Danon, disse há pouco: é impossível falar de paz no Líbano sem mencionar a palavra Hezbollah. O Líbano não poderá falar de soberania enquanto o Hezbollah continuar atirando contra cidadãos israelenses e operando sem interrupção. Não? Sim, nós sabemos. Não vai haver cessar-fogo. Ou dificilmente vai haver um cessar-fogo aí. Em uma situação que se apresenta em todos os níveis como algo que vai escalar. Vai haver uma escalada. Hezbollah está recebendo armas, pois se não tivessem usado esse sistema na guerra anterior. Eles já começaram a fazer isso agora. Tudo isso somado ao fato de que isso aconteceu justamente hoje. Dois drones foram lançados contra Israel. Não desses, mas de outro tipo. Aqueles que são para atacar cidades e casas. Isso sim. Esse sim, o Domo de Ferro derruba. Ou podem ser derrubados, mais facilmente. Mas claro, é que aqui está a questão. E agora, o que fazer com as patrulhas de soldados e os avanços? É uma confusão enorme que Israel vai enfrentar agora com esse assunto. Hezbollah continua atirando. Hezbollah continua atirando. Hezbollah continua fazendo o que sempre faz. Para eles, o cessar-fogo agora não faz diferença. Não ligam muito. Estamos ao vivo agora, família, no Estratégias Militares. Muito obrigado por estarem conosco. E vocês? Tem um monte de coisas para falar, mas hoje temos sessão de cinema. No próximo programa, vamos comentar sobre o ataque dos Estados Unidos da América a outro novo navio no Estreito de Hormuz. O próximo programa será dedicado à situação atual do Irã e o que está sendo considerado para afundar ainda mais a economia iraniana. Então, família, vocês estarão conosco em um instante. Veremos mais detalhes. Um abraço. Estratégias Militares. Obrigado por todos os superchats que vocês nos enviaram. São muitos. Obrigado, família, por apoiar nosso conteúdo e estarem conosco. Temos aqui Vitor Sol Caldeirão. Obrigado pelo trabalho, estratégia. Sua lei, proteção e saúde. Trump precisa parar com isso já. Sem tempo para formalidades. É hora de agir. If Jesse, Obrigado aos moderadores. É pedir muito.
É complicado. André, muito obrigado. Rede de pescadores pequena com boias ao redor. Há várias opções. Falaremos disso depois. Família, muito obrigado por nos acompanharem ao vivo. Nos vemos no próximo programa de estratégias militares. Abraço.